Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os amiguinhos que estão me assistindo agora no mais episódio novíssimo do Sociolofando, episódio 3. Vamos falar sobre BBB. O BBB é um dos instrumentos de comunicação mais apropriados que a gente teve aí nesse início de ano de 2020 e principalmente uma estratégia do entretenimento popular. Solta a vinheta. O BBB nada mais é que um programa de entretenimento que toda a sua forma de organização consiste em dinâmicas de grupo, principalmente para estimular conflitos, emoções e assim vai. Mas por que conquista tanta gente e como que isso pode se relacionar com a nossa sociologia? O BBB em si, ele promove várias dinâmicas de discussão, tanto com quem assiste, os fandoms e público-alvo e tudo mais, quanto com quem participa. A primeira discussão que surge é: vocês acham que as pessoas que estão lá dentro da casa, elas são verdadeiras? Elas são reais? Elas fazem aquilo de fato porque elas estão representando alguém que é verdadeiro? E quando elas falam lá no confessionário, tipo, estou sendo eu mesmo, né? Elas estão falando uma verdade pra gente? A resposta concreta é que sim, a gente pode encontrar uma verdade ali naquele indivíduo. Por quê? As nossas estratégias de identidade, elas têm que ter uma perspectiva que parte tanto do indivíduo para o todo, quanto do todo para o próprio indivíduo. Em essência, a nossa identidade ela é construída progressivamente e gradualmente. A gente se relaciona com os grupos dos quais a gente faz parte. Isso significa que a gente assume papéis sociais dentro desses grupos. Vocês, por exemplo, têm vários papéis sociais. Dentro da família de vocês desempenham o papel de filho, de irmão, de primo, essas coisas todas. E para cada papel, vocês têm uma expectativa, tanto do grupo de desempenho que você faça, quanto sua, para que você compreenda aquela realidade social da qual você faz parte. Mas você não faz só parte da sua família, né? Você também está dentro da escola, então você é amigo de alguém. Você também pode beijar na boca de vez em quando, talvez, quem sabe. E aí você também vai ser uma pessoa que beija na boca de alguém. E isso tudo significa que você tem instrumentos de socialização que você aprendeu desde pequenininho, até os instrumentos que vocês chegaram lá grandões quando você envelheceu. O que significa isso tudo para vocês? Vocês assumem papéis. Diante disso, eu tenho duas coisas legais para trazer para vocês diante dessa discussão. A primeira é uma pesquisa que a gente faz que se chama teste de Milgram. O teste de Milgram ele aconteceu alguns anos atrás e ele tinha o objetivo de verificar se pelo comando de alguém a gente daria choques numa pessoa somente pela resposta errada de uma terceira pessoa no experimento. Eu vou botar o link aqui para vocês verem o teste de Milgram em si. O que a gente queria aferir? Se pessoas elas dariam choques apenas porque elas receberam uma ordem de uma outra pessoa e quando um colega, um amigo, um conhecido dele dentro daquela pesquisa respondesse alguma alternativa errada. A gente aferiu que muita gente apertou. No primeiro experimento, mais de 70% das pessoas apertavam. E aí você deve estar se perguntando, eu nunca cairia nisso, eu nunca faria uma coisa dessa. Um segundo experimento muito da hora foi o experimento vinculado ao Zimbardo, um psicólogo social, e que ele faz um teste da prisão. Vocês provavelmente já viram até isso em formato de filme, que a gente chama de O Experimento. O experimento ele consistia em fazer o seguinte, dividir dois grupos de 24 pessoas em dois grupos de 12 e que cada um deles compreenderia um papel social, um de criminosos e outro de policiais. E a gente colocaria eles dentro de uma prisão. Ok? E nessa prisão eles teriam dinâmicas que eles teriam que se comportar como policiais e como criminosos. Detalhe, nenhum deles havia sido preso na vida, nenhum deles havia sido policial ainda. Eles eram estudantes universitários que passaram por uma triagem para saber quais deles tinham mais capacidade socioemocional naquele momento para participar e colocaram ele dentro desse experimento. Galera, em 6 dias parou o experimento, porque a galera assumiu os papéis sociais que eles aprenderam tanto da estrutura lá fora, com mídia, com sociedade, com outras discussões, e eles começaram a reproduzir os valores de policiais e criminosos dentro da prisão. Olha que da hora! E aí vocês perguntam, você faria isso? Dentro do BBB, a gente tem esse instrumento da identidade acontecendo da mesma forma. Eu jogo uma pessoa lá dentro para que ela ganhe R$1,5 milhão. Hoje, obviamente, com a proporção das mídias, com a proporção da comunicação, talvez o prêmio de R$1,5 milhão não seja o principal objetivo. Ou, pelo menos, não seja o único objetivo. Então ganhar seguidores para quando sair da casa, para ter mais possibilidade de ascensão social e tudo mais, aconteça. Mas uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é a possibilidade daquela pessoa entrar
e ela ser julgada e ser vista é muito grande. Então essa pessoa ela quer ser reconhecida de forma positiva. Em essência, ela vai estar com câmeras e áudio o tempo todo e a gente vai estar absorvendo aquilo que ela está fazendo e julgando constantemente. Nada mais justo do que a gente falar sobre modernidade líquida nessas relações. A estratégia do cancelamento ela é uma das estratégias mais apropriadas para um sistema de entretenimento como o BBB. Por quê? Em essência, nós cancelamos e descancelamos pessoas aqui de fora por conta das ações que elas colocam, das falas que elas trazem, das formas que elas se representam. E nisso a gente ainda pode trazer, além do Bauman da modernidade líquida, uma discussão sobre Schopenhauer, que nós somos as nossas representações. A representação daquilo que a gente tem da nossa consciência acaba se configurando nessas relações. Aquilo que a gente vê dos participantes é apenas uma das representações que eles deixaram que a gente tivesse acesso. E eles acabam tendo uma relação com a gente. Se vocês observarem os fandoms e tudo mais, essa galera assume identidades, essa galera se relaciona com aquele personagem montado, o participante em si. A identidade ela é tão profunda que as pessoas sofrem por eles, que as pessoas sentem. Mas por que isso acontece? Por que será que isso acontece? Só por conta de identidade? Não necessariamente. Quando a gente pega a nossa estrutura social e o BBB em si, a gente observa que o BBB é um programa que traz vários elementos da vida das classes sociais do Brasil. No Brasil, existem, de forma geral, 5 classes sociais. A gente dividiu elas de A até E com algumas subdivisões. Vai aparecer uma foto com as classes sociais e a renda mensal, aproximadamente, que cada classe ganha em determinado momento, tudo bem? E depois a gente conversa sobre isso em outro vídeo, sobre renda, dinheiro e assim vai. Uma das coisas mais da hora da gente observar é o seguinte: o entretenimento do BBB ele promove pra gente uma dinâmica entre o privado e o público, aquilo que a gente vai observar que as pessoas fazem no seu âmago, essência intensificada, sozinhos. A gente vai ver aquela meleca que o cara tira, a gente vai ver aquele pum que o cara culpa o outro e tudo mais. E ele também promove uma interação da meritocracia. Ele favorece essas discussões meritocráticas, porque em essência, o BBB ele é de participantes de classe média. Se vocês observarem bem ao longo de todas as edições, a maior parte das participações foram de pessoas de classe média, que geram a expectativa do entretenimento de ascensão social. A meritocracia é um dos instrumentos de alienação mais presentes dentro do nosso modelo de produção atual. E por que ela é tão funcional? Porque ela individualiza o sucesso e ela individualiza o fracasso. Você, por exemplo, que está me assistindo, e eu estou incluindo essas relações de análise junto com o BBB da sociologia, você devia estar pensando assim, você pode estar pensando, né? Nossa, eu devia estar fazendo café. Nossa, eu devia estar fazendo outra coisa. A gente tem um custo de oportunidade para cada coisa que a gente escolhe. Isso é uma relação econômica, né? E esse custo de oportunidade faz com que a gente vivencie instrumentos de culpabilização constantemente dos nossos próprios atos. Que significa, em essência, dizer o seguinte: vocês que estão me assistindo, vocês passam por instrumentos que o Nietzsche chamaria de eterno retorno. A insatisfação constante diante das nossas escolhas, diante das nossas formas de atribuição, faz com que a gente sempre esteja em busca daquilo que se chama felicidade. E às vezes, para buscar felicidade, talvez a gente precisa de representações, lembra do Schopenhauer? De representações que sejam competentes às nossas consciências momentâneas. O indivíduo que está lá dentro, ele não está mentindo, ele está sendo ele mesmo. Só que ele está sendo ele mesmo dentro de um jogo que ele é avaliado constantemente por não sei quantos milhões de espectadores. E aquela informação que ele passa pra gente é a informação que ele precisa passar para ele ser bem avaliado, para ele ser bem quisto e assim vai. Só que como é uma estratégia de entretenimento da classe média para a classe média, a gente vai ver as discussões sociais que a gente tem dentro da própria vinculação do BBB. Então temáticas sobre gênero, sobre racismo, sobre as classes, elas vão acontecer lá dentro. Então as falas que a gente vai observar, elas terão essas dinâmicas também. Tanto é que nessa edição a gente teve várias falas que elas foram extremamente perigosas, intensas e erradas sobre estruturações de gênero, sobre estruturações de racismo e tudo mais, e que isso tomou uma proporção que tem que ser tomada para discussão social e educacional. O BBB é uma das formas mais eficazes de educar a população que só tem acesso à televisão, galera. Pensem só, quando o Thiago Leifert ele chegou lá na TV e falou: olha, fulano de tal, Pyong Lee e tudo mais, vocês estão sendo punidos porque vocês tiveram uma associação com assédio, a gente não permite esse tipo de coisa aqui e tal. Para várias pessoas que estão absorvendo aquele conteúdo, elas estão tendo contato com uma informação que aquilo dali é errado e que alguém está sofrendo uma punição por isso. As mensagens que se passa na televisão, elas não são aleatórias e elas têm fins educativos. A gente não pode subestimar nem o papel do entretenimento na cultura brasileira, nem o papel daquilo que a gente vai chamar de qualquer produção midiática, como novelas, séries e assim vai. Eles passam e eles refletem momentos culturais. E principalmente as discussões que a gente quer ter.
E aí vocês se perguntam por vários instrumentos, tá, mas e aí, como que a gente identifica essas questões de marginalização e vulnerabilidades? O BBB ele apresentou em uma edição 2 participantes que eles não eram da classe média, tá? Que eram participantes que foram sorteados. E esses participantes, eles acabaram chegando às finais, ganhando e tudo mais. E isso chama atenção, porque o BBB ele reflete aquilo que culturalmente o povo brasileiro passa no dia a dia, que é a associação das batalhas diárias, que é a possibilidade de ascensão de classe, que é esse desejo, que é essa meritocracia que a gente tenta implementar dentro dos nossos sistemas, dentro das nossas próprias formas de visão de mundo, dessa mesma estruturação que a gente tem do eterno retorno. Em essência, o Babu não ganha esse Big Brother porque parte da classe média brasileira analisa o Babu como vitimista. E essa mesma parte da classe média brasileira acaba que dá para a Thelma esse prêmio porque ela representa, em essência, a ascensão daquilo que a gente chama de relação meritocrática. Obviamente, eu estava torcendo para a Thelma, obviamente, dentro dessa relação toda, a gente tem uma coisa bem disposta da nossa análise. As discussões que as classes têm, elas são totalmente diferentes para os contextos que elas vivenciam. E é uma coisa que a gente precisa sacar. A mesma informação ela é interpretada de maneiras diferentes pelas bolhas sociais das quais a gente compartilha. E ela também é colocada de forma diferente pelas formas que essas classes interpretam. Então a gente tem que tomar muito cuidado, meus amiguinhos, porque, em essência, essa forma de atuação do BBB representa muito mais do que apenas interesses de entretenimento. Ele é um diálogo direto com as principais classes em formação de população, como vocês viram na foto há algum tempo atrás. E isso traz pra gente uma outra discussão. Esse tipo de entretenimento, ele coloca a nossa análise com o outro. Nós somos seres que constantemente estamos julgando as pessoas. O julgamento faz parte inerente do convívio social. Nós julgamos de maneira preconceituosa, nós julgamos de maneira estrutural, e essas discussões elas começaram a aparecer no Brasil após no século XXI de uma maneira mais intensificada. Por quê? Em essência, os grupos vulneráveis, marginalizados, eles não tinham como se comunicar de uma maneira de resposta em larga escala sem a internet, sem os celulares. Hoje a gente consegue filmar e postar as nossas críticas, os nossos posicionamentos em qualquer canal, em qualquer forma de atribuição na internet. Mas imagina na década de 70, 80, 90, que a internet ainda era bebê, que os celulares ainda não tinham todas essas formas tecnológicas de interação. As dificuldades dos grupos mais vulneráveis e marginalizados de participar das discussões eram bem intensas, então cuidado. Um dia a gente vai fazer um episódio sobre sociedade do mimimi, e talvez a sociedade ela não seja do mimimi, mas ela seja uma sociedade que finalmente teve voz, principalmente as classes mais marginalizadas. O que a gente observa então no BBB é que ele tem um padrão. Quem ganha normalmente é a classe média, branco, religioso e assim vai. Um padrão que vocês observam inclusive nos processos eleitorais brasileiros, tudo bem? Que vocês pegarem dentro dessa relação de produção, tanto as margens que a gente vai colocar na política brasileira quanto no BBB, a gente tem um reflexo direto. Um dos únicos fatores que não compreendi muito bem é a relação sobre o sexo em si do participante que vence, se é mulher ou homem. Mas nas relações de gênero a gente também já teve reclassificações e ressignificações constantes. Inclusive porque dentro dessa relação essas discussões elas se tornam mais evidentes. Então observem, o BBB ele é muito mais do que apenas um jogo. Ele também significa uma análise sociológica completa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi a parte 1 de redes sociais, entretenimento BBB. Pretendo fazer mais uma, quem sabe de férias com o ex. Mas, beijinhos pra você, beijocas, amo vocês. Se inscreva no canal. É isso. Falou!